Olá, seja bem-vindo a mais uma lição. Nós vamos falar sobre a história em formato de sanduíche, parte 2. Nesta senda nós veremos a conclusão da história que começamos ontem, que era da família de Jesus ter ido à procura dele depois de ter ficado algum tempo fora e que provavelmente eles achavam que Jesus estivesse a passar por momentos de alucinações, ou então que estava a ficar louco, ou então maluco, como se diz na nossa linguagem mais terra a terra, pelo facto de que ele estava há algum tempo com fome, não comia, então foram à procura dele. Depois nós vimos que a história foi interrompida, dando início a uma outra cena, não é, dos mestres da lei, que acusavam Jesus de estar endemoniado e que Jesus deu várias respostas que nós acabamos vendo ontem. Então hoje a história continua no capítulo 3, só que agora no versículo 31, vimos que a mãe de Jesus e os seus irmãos vão à procura de Jesus e eles ficam do lado de fora, não é? E pedem às pessoas para que chamem Jesus, porque como vimos ontem, Jesus estava rodeado de várias pessoas. Entretanto, as pessoas ao chamarem Jesus disseram-lhe que a sua família, os seus irmãos e a sua mãe estavam à procura dele. E ele replicou dizendo: minha família, minha mãe, meus irmãos. E ele afirmou dizendo categoricamente que os irmãos dele e a sua mãe eram aqueles que estavam ao lado dele e que estavam a fazer a vontade do pai dele. O que é que nós podemos entender com esta resposta de Jesus? Primeiro, eu consigo perceber que a partir daquele momento, Jesus começa a redefinir a questão do conceito família. Hoje nós temos como família o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Só que Jesus traz aqui uma definição diferente, traz um conceito onde afirma que a família eram aquelas pessoas que faziam a vontade de Deus. Portanto, você e eu podemos nos tornar família e filhos de um só pai se por acaso começarmos a fazer a vontade de quem? De Deus. O nosso Deus pede que a gente faça a vontade dele e ao fazermos a vontade dele, nós, os seres humanos, estaríamos a nos tornar uma só família. Entretanto, um outro ponto que eu gostaria de levar aqui em consideração é o facto de que Jesus não esteve em nenhum momento a desprezar a sua família e que também a sua família não foi o procurar por uma questão apenas de quererem aparecer, pelo facto de saberem que Jesus já era famoso, já estava sendo muito conhecido pelas pessoas. Pelo contrário, a família de Jesus foi procurá-lo porque achavam que ele estava mesmo com fome, aquela preocupação de mãe, dos irmãos, algum tempo que já não viam Jesus, provavelmente. Então foram procurá-lo para tentar ver como é que ele estava e talvez dar-lhe de comer e, claro, dar aquele abraço, aquele aconchego de família. É uma preocupação normal de família. E Jesus, ao dar essa resposta, ele entende que a sua família, que era a mãe dele e os seus irmãos, provavelmente ainda não haviam entendido quem era Jesus e qual era a real missão que Jesus tinha aqui na terra. Por isso é que Jesus dá aquela resposta pesada para lhes trazer a ideia de que eu vim com uma missão e eu preciso que vocês me ajudem a cumprir essa missão, que era de levar a mensagem de Deus, de ajudar as pessoas com dificuldades e o seu propósito, que era de salvar a humanidade do pecado e nos dar a sua maravilhosa graça. Sabe, geralmente nas nossas vidas, às vezes as pessoas mais próximas a nós não entendem o nosso real objetivo. As pessoas que vivem à volta de nós, às vezes em vez de ajudar, atrapalham. E Jesus percebeu que os seus parentes estavam, de certa forma, a atrapalhar um pouquinho o trabalho dele. Por isso ele deu aquela resposta pesada. Isso significa que nós hoje precisamos reconhecer também qual foi a verdadeira missão de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Veio para morrer por mim, por ti e nos dar a chance de pertencermos ao seu reino. Então esta é a nossa lição de hoje. Que Deus seja o melhor tradutor para si.